O uivo na névoa. A vila de Pedra Fria era pequena, isolada, cercada por uma floresta densa que parecia sempre envolta em névoa. Localizada nas montanhas do sul, poucos a conhecem. Poucas pessoas se arriscavam a sair de suas casas à noite. Não era apenas o frio cortante que afastava os moradores, mas uma sensação constante de ser vigiado, algo que nenhum deles conseguia explicar. Para os mais velhos, era o uivo, um nome que deram para a criatura daquelas montanhas. Ninguém sabia exatamente quando os uivos começaram. Eram raros no início, quase um murmúrio entre o vento e os galhos das árvores, mas logo se tornaram mais frequentes, mais presentes. Algumas famílias começavam a trancar suas portas com mais firmeza, enquanto outras murmuravam histórias antigas, de uma maldição que pairava sobre a vila há gerações. Era dito que há muito tempo, um homem havia se perdido na floresta, em uma noite de lua cheia. Ele nunca mais foi visto, e ninguém da vila se dispôs a procurar por ele. Nem mesmo avisaram as autoridades sobre seu sumiço. Porém, algumas semanas depois, as ovelhas da vila começaram a aparecer mortas, suas gargantas dilaceradas, e em algumas noites, os moradores juravam ouvir o som de algo arranhando suas janelas, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. Certa noite, em meio a uma neblina que engolia a vila, Marta, uma viúva que vivia na parte mais afastada de Pedra Fria, ouviu o uivo tão próximo que seu coração quase parou. A janela de sua sala estava entreaberta, e ela podia jurar que viu algo se mover na escuridão. Uma sombra grande, de proporções erradas, deslizou entre as árvores. Tremendo, ela fechou a janela e apagou todas as luzes, sentindo o peso da respiração em seu pescoço. Naquela noite, Marta não dormiu. Ela ouviu o uivo repetidamente, sempre mais perto, até que, ao romper da madrugada, o som cessou tão abruptamente quanto começou. Pela manhã, um rastro de pegadas enormes foi encontrado ao redor de sua casa. O boato logo se espalhou pela vila. Todos sabiam o que aquilo significava, mesmo que não ousassem falar. Um lobisomem, mas ninguém queria acreditar. As noites seguintes foram piores. O uivo, que antes parecia distante, agora ecoava pelas ruas desertas, como se a criatura estivesse à espreita, observando os medrosos. Era um som que fazia o sangue gelar, um lamento profundo que ressoava no âmago das pessoas. Vários moradores começaram a desaparecer. Alguns saíam para caçar ou buscar lenha, e nunca mais voltavam. Outros simplesmente não eram vistos após o anoitecer. E o que mais aterrorizava a todos era que, cada vez que alguém sumia, o uivo parecia mais satisfeito, quase humano. Logo, só restava Marta, sozinha em sua casa de madeira velha. Ela sentia o peso da maldição se aproximando. Uma noite, após o uivo ecoar mais alto do que nunca, ela ouviu passos do lado de fora. Eram passos pesados. Ela podia sentir as paredes de madeira estremecer. Lentamente, com o coração batendo descontrolado, ela se aproximou da janela e puxou a cortina. Lá estava ele. Não era um homem, nem uma fera. Era algo no meio. Seus olhos amarelos brilhavam na escuridão. Sua pele cinzenta e peluda contrastava com as garras afiadas. Sua respiração pesada era visível por conta do frio da noite. Ele sorriu um sorriso distorcido, cruel antes de dar um passo para trás, como se esperasse algo. Marta sabia. Ele a estava convidando. A maldição precisava de uma nova vítima, alguém que tomasse seu lugar na eternidade. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Seu corpo se movia sozinho, indo na direção da porta. A fera foi na direção da mata, e ela o acompanhou. Com uma velocidade que ela não esperava, ele a ataca. Suas garras rasgam o braço dela. Ela não sente dor, porém suas forças se esvaem, e ela acabou desmaiando. Quando ela abriu os olhos novamente, a criatura havia desaparecido, mas algo nela havia mudado. O som do uivo agora soava dentro de sua mente. Ela era a próxima. Nos dias que se seguiram, Marta sentiu uma mudança inexplicável. Era como se uma escuridão tivesse se instalado dentro dela, uma sombra que crescia lentamente. Suas noites tornaram-se um fardo. O uivo não vinha mais de fora, mas ecoava dentro de sua cabeça, repetidamente, até o ponto de ela desejar que algo a silenciasse. As pegadas ao redor de sua casa se tornaram mais frequentes, mas ela já não temia mais como antes.
Em vez disso, algo no fundo de sua mente se perguntava: por que ainda estou viva? A criatura que a observava noite após noite não a atacava. Era como se estivesse esperando que algo acontecesse dentro dela. Uma tarde, Marta decidiu caminhar até a antiga igreja no centro da vila. O lugar, que outrora era um refúgio para os moradores, agora estava praticamente abandonado. Nenhum padre tomou coragem para assumir o posto. O local agora consumido pela névoa que nunca parecia se dissipar. As portas rangiam como se protestassem sua entrada, e o cheiro de mofo e madeira preenchia o ar. Lá dentro, sob a luz pálida e filtrada que mal atravessava as janelas sujas, Marta sentiu algo se aproximar dela, uma presença sufocante. Ela se ajoelhou em um dos bancos de madeira, o coração pesado de medo e confusão. Suas orações saíam quase que sem som, mas, em algum lugar no fundo de sua mente, ela sabia que não havia mais salvação. Ao se levantar para partir, algo em uma das paredes da igreja chamou sua atenção. Era um lobo negro, que mesmo durante o dia a observava. Algo lhe dizia que era o uivo, que após passar para ela a maldição, se tornou animal por completo. O lobo foge para fora e desaparece. Marta volta para sua casa. O restante dos moradores sabiam, e não iriam sair de casa, até tudo estar terminado. Naquela noite, Marta trancou todas as portas e janelas de sua casa. Mas não adiantava. O uivo dentro de sua mente havia se tornado uma sinfonia de vozes, sussurrando, clamando, chamando por ela. À meia-noite, os passos começaram novamente do lado de fora. Ao se aproximar da janela mais uma vez, suas mãos tremeram, mas não por medo, e sim por uma estranha antecipação. Do lado de fora, na névoa espessa, ela viu o vulto novamente. Ele estava parado, imóvel, mas desta vez não havia sorriso, não havia provocação, apenas observação. Seus olhos amarelados fixos nela, esperando algo. Então, Marta ouviu um uivo, mas não o da criatura. Era ela. O som saiu de sua própria garganta, rouco, distorcido, animalesco. Ela recuou, chocada, tentando cobrir a boca, mas o som já estava lá, reverberando pela casa. Ela finalmente compreendeu. A criatura não a perseguia. Ela estava se tornando a criatura. Cada noite, o uivo ficava mais forte em sua mente, porque ela estava cedendo à maldição, se entregando ao ciclo. E agora, a névoa a cercava, engolindo sua visão, sua sanidade. Com dores cobrindo todo o seu corpo, ela sente ossos partindo, se esticando, o maxilar expandindo, presas. Sua pele de mulher se encheu de pelos como um cão peludo. E então ela não viu mais nada. Na manhã seguinte, a casa de Marta estava vazia. Os vizinhos, o que restava deles, encontraram a porta entreaberta e no interior da casa havia destruição. Ao redor da casa, pegadas, grandes e deformadas, levando da porta até a floresta. Ninguém ousou segui-las. Eles sabiam o que aquilo significava. A partir daquela noite, os uivos na vila cessaram, mas não houve alívio, apenas silêncio. Todos sabiam que por enquanto, estavam seguros. Durante vários anos o lobisomem não iria atacar a cidade, até chegar à idade, e será preciso da troca de corpo. Na névoa, aqueles que ainda se aventuravam nas margens da floresta, juravam ver, de relance, uma figura solitária, de olhos amarelados e garras afiadas, observando de longe. Marta não existia mais. Agora, ela era parte da névoa. Ela era o uivo, e a vila sabia que, mais cedo ou mais tarde, o ciclo começaria novamente.